O Windows traz recursos especiais para ajudar a controlar o tempo que crianças e adolescentes passam conectados no computador, além de permitir ou bloquear o acesso de determinados tipos de jogos e programas. Não precisa pagar ou instalar nada. Já no painel de controle, vai em adicionar ou remover contas de usuário. Crie uma conta de usuário padrão, de acordo com as suas necessidades. Depois de criar a conta, adicione uma senha na conta administrador, para que só você tenha acesso a essa conta. A base do controle de paz é a mesma da própria segurança do computador, que é usar contas e senhas diferentes para cada usuário. Os pais devem ter uma conta do tipo administrador, capaz de mudar as configurações do Windows e instalar programas, enquanto os filhos ficam com a conta de usuário comum, a padrão, que só pode usar os programas instalados e não conseguem manipular completamente o sistema. Como aplicar as restrições? Com os usuários, administrador e padrão já criados, vamos aos seguintes passos para escolher o que eles realmente podem fazer no computador. Já no painel de controle, abaixo de contas de usuários e segurança familiar, clique em configurar controle dos pais para qualquer usuário. Selecione o usuário para qual deseja aplicar as restrições. Neste caso, vamos usar o usuário filho. Marque a opção Ativar, aplicar configurações atuais. Com isso, as opções de restrição já ficam habilitadas. Para escolher em qual horário seu filho pode usar o PC, clique na opção Limites de tempo. Na janela de restrições, os horários e dias de semana marcados em branco são permitidos para usar o PC. Clique em um quadrado para deixá-lo azul, proibindo o uso do PC naquele dia e horário. Quando terminar a configuração, clique em OK. Configuração de jogos. Na conta Filho, clique na opção Jogos. Se você não quer que seu filho jogue aquele determinado jogo, você pode escolher se ele pode jogar ou não, desde que ele tenha sido feito sobre as normas da Microsoft. Se o seu filho ainda pode jogar e você quer escolher os tipos permitidos, clique na opção Definir classificações de jogo. Marque a opção Bloquear jogos sem classificação. Se você não fizer isso, ele poderá jogar títulos que ainda não tenha a faixa etária definida. Nesta janela, você pode escolher o jogo com base na classificação etária ou então no assunto que eles abordam, como por exemplo GTA. Escolha classificação máxima para os jogos que deseja que seu filho jogue. Por exemplo, seu filho tem 10 anos de idade, você vai escolher para aquele de 10 anos de idade. Clique em OK para finalizar. Na opção Bloquear ou permitir jogos específicos, dentre os jogos instalados, você seleciona aqueles que você considera próprios para o seu filho. Bloquear e permitir programas. Na configuração de restrição do usuário, clique na opção Permitir e bloquear programas específicos. Marque a opção Pode usar apenas programas permitidos. Selecione todos aqueles programas que você acha que são próprios para o seu filho e que você quer que ele use. Aquele usuário poderá ter acesso àqueles programas que estão instalados na máquina. Aqueles que você não liberar simplesmente vão desaparecer do usuário.
Contas de usuário. Conta de usuário é uma coleção de dados que informa ao Windows o que você pode acessar e quais alterações você pode fazer. Existem 3 tipos: a padrão, que é para o dia a dia, a administrador, que tem o maior controle sobre os recursos do computador, e a convidado, que é para um uso temporário. A conta padrão, na maioria das vezes, é a melhor opção em comparação à conta administrador, porque ela impede alterações que afetam todo o funcionamento dos demais usuários do computador. Você tem a opção de criar contas de acordo com o que você quer. Pode-se escolher entre as opções padrão e administrador. Se você precisar de uma conta do tipo convidado, basta ativá-la. E para desativá-la, é bem simples. Na conta que foi criada, existem inúmeros recursos, como alterar o nome da conta, criar uma senha, alterar a imagem, configurar o controle dos pais ou alterar o tipo de conta. Ou seja, você pode mudar de padrão para administrador. E por fim, você pode excluir a conta quando não lhe servir mais. A escolha de manter os arquivos ou excluí-los junto com a conta é sua. Cada conta de usuário que é criada tem um perfil de usuário exclusivo associado a ela. Um perfil de usuário contém configurações e arquivos que são específicos de uma conta de usuário, como configurações de registros pessoais de um usuário, documentos na pasta, favoritos da web e atalhos para locais da rede. Tipos: perfil de usuário local. Por padrão, todas as contas de usuário que fazem logon em um computador usam um perfil de usuário local que é exclusivo para a conta e que é armazenado no computador. Ou seja, se um usuário normalmente faz logon em um computador e depois faz em um computador diferente, esse segundo computador conterá um perfil de usuário diferente. Perfil móvel é usado quando o usuário faz logoff. Quaisquer alterações feitas no perfil dele são salvos na cópia da rede. Perfil obrigatório. Um perfil obrigatório funciona como um perfil móvel, mas as alterações feitas no perfil do usuário não são salvas quando ele faz logoff. Perfil padrão. A primeira vez que o usuário fizer logon em um computador específico, um novo perfil de usuário conhecido como perfil padrão será criado de uma cópia mestre dentro do Windows. Vantagens. As configurações no perfil do usuário são exclusivas para cada usuário. As configurações não podem ser acessadas por outros usuários.